Ô glória, a graça e a paz, queridos irmãos, Deus abençoe a tua vida. Aos olhos humanos, principalmente hoje com as redes sociais, uma pessoa independente, autossuficiente, uma pessoa que se mostra forte, resolvida, ela gosta de ser imitada pelos homens. Mas eu te pergunto, aos olhos de Deus, ela é uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Vamos ver isso na palavra? Ao final, teremos a resposta. Está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Jesus dizendo para Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, Paulo falando agora, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, que forte. E Paulo continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Já está tendo a resposta aí, né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amados, eu quero trazer essa clareza ao teu coração. Então, Paulo, que era uma pessoa muito instruída e que, quando converteu, se retirou e aprendeu ainda mais do Senhor, é ele, uma pessoa tão instruída, dizendo, Jesus dizendo a ele: Paulo, é na sua fraqueza e na fraqueza do homem que o meu poder, e essa palavra poder aqui vem do grego dinamis, que vem do poder sobrenatural, ou seja, do milagre. Então, o milagre, Paulo, acontece quando você está fraco. Por quê? Então aí Paulo pega e fala assim: então eu vou me glorificar na minha fraqueza. Então eu vou sentir prazer quando eu vou ser perseguido, quando eu vou ser humilhado, quando eu sentir necessidade, eu vou sentir prazer. Que forte. Porque Paulo entendeu que ele, na fraqueza, ele vai buscar ao Senhor. Entende? Então, eu creio que você hoje, nas redes sociais, você vê muitas pessoas com palavras de autoajuda, com palavras de coach, dizendo que você tem que ser a Mulher Maravilha, o super-homem, cabeça erguida, acordar na madrugada, dormir cedo, cuidar do corpo, etc. Uma pessoa muito resolvida. Essa pessoa, então, se ela não tem Deus no coração, ela, aos olhos de Deus, é o quê? O poder de Deus, o milagre, se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então, quando a pessoa ela se mostra resolvida e forte por si mesma, ela não precisa de Deus, percebe? Então, ela se afasta de Deus porque ela é resolvida. Não que um filho de Deus não tem que ser a mente de Cristo, tem que ser para frentrex. Tem que ser resolvido, mas com o Senhor. Porque na fraqueza do Filho de Deus, ele busca o Senhor dele. E Jesus está dizendo que aí aperfeiçoou. Sabe, é igual um carro que você compra, ele vem sem acessório, aí você leva para instalar os acessórios, você está aperfeiçoando aquilo que já é bom, vai ficar melhor ainda. Então, conforme você vai vivendo e vai buscando o Senhor, você vai tendo o aperfeiçoamento dentro de você do quê? Desse poder que opera milagres. Então, a tua vida testemunha de Cristo. Você se torna um pé de Cristo ambulante, sabe? Não tem um pé de manga, você vira um pé de Cristo nessa terra. Então as pessoas olham para você e vão dizer: como aconteceu isso? Como ela adquiriu aquilo? E você sempre vai ter a resposta: glória ao meu Senhor Jesus. O poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então, o homem forte é aquele que confessa as fraquezas para Deus. Não é aquele que finge e esconde as suas fraquezas. O homem que mostra suas fraquezas a Deus, o poder de Deus vai aperfeiçoar na vida dessa pessoa. Eu quero citar aqui o exemplo do rei Davi.
Quando o rei Davi conquistou reinos e estava forte e com honra, ele ficou no palácio se achando, eu sou o bom, não é? Ele não foi para a batalha como era de costume aos reis, como era o costume do mesmo Davi, mas ele resolveu ficar no palácio. E ali, aquele dia da varanda dos seus aposentos, ele viu a Batseba. Então, percebe, no momento que Davi se sentia forte, está tudo resolvido, estou em paz, foi quando ele caiu no pecado. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar para o rei Davi, para mostrar para eu e você, que nós não somos nada sem ele. Somos dependentes dele. Então, sabe, menos, Davi. Davi, menos. Você depende de mim, Davi. Eu tenho um propósito na tua vida, não fica se achando, não. Senão você pode se tornar como Nabucodonosor, não é? Você pode se achar um deusinho, um Deus com D minúsculo. Então, vem a correção de Deus mostrando para Davi, Davi, você é um homem falho, Davi, você depende de mim. Percebe? Quando Davi estava forte. Então, aos olhos de Deus, ele era fraco. E quando Davi, no Salmos 51, confessa o pecado e fala, Senhor, fui eu menti para Batseba, eu menti para Urias, eu menti para o povo do Senhor, eu menti para o meu reino, eu sou culpado, eu errei, eu sou um fraco. Então, quando ele mostrou a fraqueza para Deus, então Deus veio e falou, agora você é forte, porque agora o meu poder se aperfeiçoa em você, Davi. E Davi, então, se levantou no Senhor. Digo fraco, sou forte no Senhor. Sou mais do que vencedor no Senhor. E quero também trazer aqui ao seu coração o que está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos fala aqui no capítulo 9 de um pai desesperado, onde um filho estava sempre doente. E Jesus encontra esse pai. Né? Logo que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele encontra esse pai e olha o diálogo dele com esse pai. Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesus pergunta para o pai, quanto tempo há que acontece isso com seu filho? Né? O filho dele convulsionava, era surdo e mudo. E quando atacava esse espírito imundo, ele convulsionava, né? Então o pai responde, desde a infância. Era um jovem agora, esse sofrimento vinha desde a infância. Percebe que não tinha mãe ali. Talvez esse casamento, talvez essa mãe venha a falecer, talvez esse casamento acabou, e esse pai, amalgamado com o filho, né? Ligado com o filho, falou, não vou abandonar. Que exemplo de amor de pai com filho, né? Como nos dias de hoje a gente vê, muitos costumam dizer, olha lá na fila do presídio, veja quantos pais tem, quantas mães tem. Esse pai aqui está sendo um exemplo de um amor de mãe. Que ele não abandonou a criança. Que desde criança, essa criança sofria com espíritos imundos. Percebe? E aí então, meu querido, agora eu quero trazer esse diálogo. Então, e Jesus, ele fala assim para Jesus, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, né? Para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está mostrando o que para Jesus? Eu sou fraco. Eu ouvi falar do Senhor, eu vim aqui. Eu não posso mais com isso. O meu filho sofre demais. Se o Senhor pode, nos ajuda. Né? Ele está afirmando, ele não está perguntando aqui. O Senhor pode, nos ajuda. Vamos ver o que Jesus responde para ele. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus devolveu com uma afirmação. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Percebe? Então, esse pai desesperado com o seu filho endemoniado está diante de Jesus, mostrando que eu sou forte, eu sou bom. Não, ele está dizendo, eu sou fraco, eu não posso com isso aqui, Jesus, não dou conta não, me ajuda.
E o que você viu comigo lá, com o apóstolo Paulo? Quando você reconhece a sua fraqueza aos olhos de Deus, que você é forte, você é dependente do Senhor. Então, Jesus vai dar a solução, não vai? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Olha a palavra, eu creio, Jesus. Ajuda a minha incredulidade. Isso aqui não é a pessoa reconhecer a fraqueza dela? Quando eu e você reconhecemos nossas fraquezas diante de Deus, é aí que somos fortes. É o que esse pai está fazendo aqui, reconhecendo a fraqueza dele. Então esse pai vai ser digno do poder, que vai fluir o poder pela vida dele. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, gritando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que o menino estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se cumprindo o que Jesus ensinou lá para Paulo na vida desse homem. Ele reconheceu. Então, quando eu e você reconhecemos que somos fracos, reconhecemos, Senhor, eu não sei lidar com dinheiro. Senhor, eu não sei lidar com a vida sentimental. Senhor, eu não sou bom nos negócios. Senhor, eu não sou bom em empreender. Aí a graça, o poder vem e se aperfeiçoa na nossa vida. Sabe, queridos, imagine que isso aqui seja uma lâmpada. E aqui está o lado positivo e o negativo. Quando tem o lado positivo e negativo, aqui está até uma luzinha piscando, será que dá para ver? Olha lá. Tem uma bateria aqui dentro, recarregável. Então, quando tem o lado positivo e negativo, olha lá, acende. Acende. Não é? Você aprendeu isso na escola. Você aprendeu isso na escola. Positivo e negativo vai fazer essa lâmpada aqui acender. Mas se os dois são positivos, repele. Está captando aí? Deus é positivo. Portanto, a igreja dele, quem o busca, tem que ser o quê? Para o poder fluir. Poder na eletricidade é a energia que faz a corrente fluir. Positivo, negativo, então a corrente flui, a lâmpada acende. Deus positivo, eu e você, fracos, reconhecendo as fraquezas e apresentando a Ele, o poder vai se aperfeiçoando. O poder flui. Então acontece o milagre e a sua vida é uma vida de milagres. Vão sempre perguntar, como é que pode? Como é que o pastor Edivaldo passou por tudo isso e está aí de pé? O poder de Deus se aperfeiçoou na minha vida. O poder de Deus vai aperfeiçoar na sua vida. Como que fulano comprou esse carro? Foi o poder de Deus que aperfeiçoou na sua vida. Você mostrou, Senhor, eu não tenho condição, eu não posso, eu nem sei como fazer isso. O poder de Deus vem e aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando a pessoa é autossuficiente, independente, resolvida, se diz forte, ela não precisa de Deus, Deus é o positivo. A pessoa também quer ser positivo, repele. É igual um ímã. Você deve ter brincado quando criança, por polo positivo com positivo do ímã. Você não consegue aproximar. Você já fez isso? Mas quando é o positivo e negativo, aquilo gruda que você não consegue separar. Isso é você ser um só com Jesus, amalgamado com Jesus, ligado em Jesus. Sabe? Igual a massinha da Durepox, a cinza e a branca, você mistura, não vira uma coisa só e fica dura. Isso é ser amalgamado com Cristo, dependente de Cristo. Então, viva como dependente do Senhor Jesus. Aos olhos de Deus, você é um forte. Não fica querendo viver com as aparências desse mundo, com as aparências de rede social, onde aos olhos de Deus aquela pessoa é o quê? É um fraco. Mas você que mostra suas fraquezas a Deus, continuamente você é um dependente, amalgamado com o Senhor. Você sim é o forte aos olhos do Senhor. A sua vida é uma vida de milagres. Simples assim. Então, amados, nós percebemos que
o amor de Deus é tão grande que ele confronta o homem, porque ele ama. Porque o verdadeiro amor é aquele que confronta, não é aquele que bajula. Porque a pessoa bajula mesmo vendo que o outro está no erro. Então, a pessoa, se você encontrou uma pessoa que te confronta, essa pessoa te ama, porque ela quer o teu bem, percebe? Então, a palavra de Deus nos confronta. Percebe então que a pessoa que é forte aos olhos de Deus é aquele que é fraco, porque o busca. O pai quer que os filhos o buscam. Agora, a pessoa que é forte aos olhos do mundo é repelida por Deus. Por quê? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. É muito claro. Onde o humilde é exaltado porque busca o Senhor. E respeita a palavra, respeita até os mais velhos. Mas o soberbo, Deus resiste. Ou seja, ao positivo com positivo. Tem resistência. Percebe? A pessoa ela quer ser forte, ela quer ser o super-homem, ela quer ser o resolvido. Não é assim aos olhos de Deus. Deus quer que você seja um filho que o busque e creia na palavra dele e viva pela palavra, e prospere na palavra. Porque quando você crê de todo o seu coração, tudo que você pedir, crendo, não duvidando no coração, ele te concede. É o evangelho, é o que está escrito. Percebe? Então, quando ele reforça com o apóstolo Paulo, é isso. Paulo, não queira ser o bonzão, não, Paulo. Paulo, menos. Eu sou o positivo, você é o negativo. O meu poder vai fluir. Então, Paulo falou: opa, então a partir de agora eu tenho prazer nas perseguições, nas fraquezas, porque é quando eu estou fraco que o Senhor vai manifestar na minha vida. Eita glória! Foi bênção para você, meu querido. Compartilha, dá o seu like, faça teu comentário. Que o Senhor te abençoe, que você frutifique nesse ano, que haja multiplicação das bênçãos do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe.